Seja bem-vindo ao canal Bem Seguro. Eu sou Ana Paula Oliveira, especialista em seguros da Apel Corretora. Há alguns dias postamos um vídeo sobre os fatores que devem ser considerados para a contratação de um plano de saúde. Posteriormente, eu postei vídeos específicos. Então, eu falei sobre esses fatores. Então, um vídeo eu falei sobre abrangência, no outro vídeo nós falamos sobre acomodação, num outro sobre carência, e este nós vamos falar sobre segmentação. Segmentação? O que é segmentação? Nunca ouvi falar disso, Ana. Já ouviu falar assim? Daqui a pouco você vai entender tudo. Olha só, eu não acredito. Você não se inscreveu ainda no nosso canal? Então vai lá. Antes de a gente começar nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim você vai receber as notificações de quando a gente fizer as postagens de vídeos novos, né? E essa linha que a gente está seguindo da contratação do plano de saúde está bem interessante, então não perca a oportunidade, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre como que a segmentação pode interferir na contratação do seu plano de saúde. Primeiro ponto que a gente vai observar é qual é a necessidade do cliente, qual é a minha necessidade de cobertura de assistência no plano de saúde. Na segmentação, o plano pode ser ambulatorial, hospitalar ou odontológico. Eu não vou falar aqui das junções, porque tem muita coisa, mas eu posso, dentro desses três, fazer a junção. Então, eu posso ter um ambulatorial mais odontológico, um hospitalar, que é com ou sem obstetrícia, mais o ambulatorial. O hospitalar, que é com ou sem obstetrícia, mais o odontológico. Então, dentro dessas três opções, vamos voltar. Ambulatorial, hospitalar ou odontológico, eu posso trabalhar as junções, tá? Então, isso é o que a gente fala de segmentação. Dentro de cada uma dessas opções aqui, eu tenho uma lista de procedimentos que são de acordo com o rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, e essa lista, né, esse rol, ele é revisado a cada 2 anos, óbvio, porque senão eu ficaria desatualizado, né? A medicina, ela tá aí, né, se renovando a todo instante. Eu tenho cobertura de procedimentos de 1900 e nada e não tenho cobertura dos procedimentos atuais, não teria muita lógica, tá? Então, dentro de cada desses tipos, né, de plano, eu tenho uma lista de procedimentos cobertos. Então, vamos falar sobre cada um dele para ficar mais claro. A cobertura ambulatorial. Então, compreende consultas médicas, exames, tratamentos, procedimentos, tudo na esfera ambulatorial. Não há cobertura para a esfera hospitalar, ok? Mas e a urgência e emergência? Como que fica? A urgência e emergência tem cobertura nas 12 primeiras horas iniciais, ok? Mas se tiver algum procedimento que seja exclusivamente de cobertura hospitalar, mesmo estando dentro dessas 12 horas, é de responsabilidade do beneficiário, certo? Segundo, cobertura hospitalar. Agora muda a chavinha. Agora nós estamos falando de uma cobertura de âmbito hospitalar, internação. Ana, então nesse caso não tem cobertura para consulta. Atenção, até tem cobertura para consulta, tem cobertura para exames, mas desde que o beneficiário esteja internado. Por quê? Porque a cobertura é para internação. Dentro do hospitalar eu tenho com ou sem obstetrícia. O que vai diferir com ou sem obstetrícia é exatamente a cobertura ao parto. Só faço um adendo aqui, que é bem interessante. Quando tem o plano hospitalar com obstetrícia, o RN, que é o recém-nascido, seja filho, adotivo ou do dependente, tem uma cobertura de 30 dias após o parto. Então, isso é interessante. Então, esse RN, ele vai ter uma cobertura de até 30 dias após o parto, desde que seja um hospitalar com obstetrícia. Outro ponto interessante é, e carência? Porque, assim, existe carência, né? Como que funciona? Não lembra? Vai lá,
dá uma espiadinha no nosso canal. Tem um vídeo de carência muito legal. Mas olha só, se eu tenho um plano hospitalar e estou dentro da carência, urgência e emergência também tem cobertura, assim como ambulatorial. E quando eu falo urgência e emergência, também estou falando dos casos gestacionais. Então, a cobertura são para as 12 horas iniciais. Isso quando eu falo de dentro da carência, certo? Terceira cobertura. Lembra qual que é que a gente conversou? Cobertura, cobertura, cobertura? Isso! Odontológica. Como muito se fala, e é uma verdade, a saúde começa na boca. Então, nossa cobertura odontológica nada mais é do que ter a cobertura da sua ida ao dentista. O que muita gente não sabe é que a cobertura odontológica ela pode ser contratada num plano à parte, né, num plano exclusivo odontológico ou dentro do seu plano de saúde. E muita gente não dá atenção para isso. E é interessante por quê? Porque o plano do odontológico fica pequenininho. Às vezes a gente não consegue fazer a contratação em conjunto com o plano de saúde, por quê? Porque o cliente precisa de algo mais específico no odontológico. Então aí a gente precisa fazer uma contratação à parte. Mas vale muito a pena quando você estiver pesquisando o plano de saúde e entender se este plano tem o odontológico também e qual é o custo e cobertura disso. Ok? Olha só, então a gente falou aqui sobre os 3 tipos. Voltando um pouquinho, é o ambulatorial, o hospitalar ou o odontológico. Eu sugiro, claro, para que se tenha uma cobertura mais completa, que tenha um plano ambulatorial e mais hospitalar. Com ou sem obstetrícia vai depender do perfil do cliente. Mas aí, se eu tenho um plano mais completo, eu tenho também um rol de procedimentos maior e o preço deste plano também é maior. Então, é fundamental que eu entenda o que o cliente precisa, o que o cliente procura, qual a expectativa dele, para que daí sim a gente veja se o melhor para ele é um plano somente ambulatorial, um plano somente hospitalar ou um plano ambulatorial e hospitalar. E aí, curtiram? Se curtiram, deixa o like, compartilhe, aproveite. Sabe que a gente tem uma cliente amiga que fala assim, desse jeito ninguém me engana mais. É isso aí. É importante que você entenda o que vai interferir na contratação do seu plano de saúde, para que você tenha propriedade no momento que você for contratar o seu plano de saúde. Mas ainda tem pontos a serem falados, né? De acordo com aquele nosso primeiro vídeo, que a gente cita 5 fatores. Então, acompanhe a gente no YouTube, aproveite os vídeos, não perca nenhum vídeo, porque a gente ainda vai continuar falando especificamente sobre esses fatores. Combinado? Até a próxima!